Hello, students! Farei agora a explicação da semana 3 do PET 1 do segundo ano do ensino médio. Então, começamos aqui com Hello. A seguir, faremos uma revisão sobre o simple past do verbo to be. Leia o quadro explicativo e responda os exercícios. Have a nice job! Então, pessoal, verbo to be significa ser ou estar. Com I, eu uso was. Com he, she, a terceira pessoa do singular, eu uso was. E com you e they, eu uso were. Para fazer a negativa, é muito simples. Eu só coloco not depois de was ou were. Então, was not ou wasn't. Were not ou weren't. Gente, para fazer, né, uma pergunta, né, para fazer uma pergunta com o simple past, eu troco o verbo to be de lugar. É só eu colocar, então, o verbo to be lá na frente. Então, o que era? I was vira was I. O que era he was, ou she, ou it, né? Was vira was he. E, né? O que era que you were, ou we were, they were, vira were you, were we, were they. É só, então, passar o verbo to be para a frente. Continuando. Complete these conversations with was, wasn't, were or weren't. Então, vocês vão completar essas três conversas, tá? Com was, ou a negativa wasn't, were, ou a negativa weren't, ok? Agora, pratique as conversas com um colega de classe. Você pode treinar por mensagens de áudio ou por videochamada. Se tiver dúvida com a pronúncia de alguma palavra, coloque a palavra ou frase no Google Translate e clique no alto-falante para escutar. Então, repita para memorizar. Gente, eu vou cobrar isso, tá? Em sala. Eu vou querer um áudio de vocês treinando, ok? Leia o quadro explicativo sobre o past continuous. Bom, o past continuous nada mais é do que o passado contínuo. Como que é formado o passado contínuo? Com o was ou were, né, que acabamos de ver, mais o verbo no ing, ok? Ah, Carol, mas é só eu colocar ing? Não, nós temos regrinhas. Então, olha só, por que se dobrou o T neste caso aqui? Porque ele terminou em consoante, vogal, consoante, é um monossílabo, e aí eu dobro a última letra. Tá, Carol, mas se ele terminar em consoante, vogal, consoante e for e não for um monossílabo, bom, aí você vai ter que ver se a última sílaba é tônica, ou seja, mais forte. Por exemplo, se a palavra for begin, begin não é um monossílabo, né? Ele é um dissílabo e a última sílaba é a mais forte. Begin, begin. O que eu faço? Vou lá e dobro a última letra e acrescento ing. Tudo bem? Bom, e se o verbo terminar em o que eu faço quando termina em i? Por exemplo, write, escrever. Eu troco o e por ing. Fica writing, ok? E se o meu verbo terminar em ie? Como assim terminar em
IE. Bom, se o meu verbo terminar em IE como verbo die, eu troco o IE por Y e acrescento ING. Ou troco o IE por Y e acrescento ING. Tá, mas e se nada se encaixar, né? E se a palavra não se encaixar nessas regras? O que eu faço? Bom, se não se encaixar em nenhuma das regras, eu vou apenas acrescentar o ing. Então, olha só, stud. Stud não se encaixou em nenhuma das regras anteriores, então eu só acrescento ing. Se também não se encaixou em nenhuma das outras regras, então eu só acrescento ing. Então, estas são as regras para acrescentar ing. Que o passado contínuo é formado pelo passado do verbo to be, was e were, mais o verbo no ing. Então, olha só. I, he, she, it, né? Então, poderia ser eu estava sentando, ele estava sentando, ela estava sentando. E aí, estava sentando, no caso, was sitting, certo? E se fosse uma negativa, eu não estava sentando ou ela não estava sentando, eu coloco was not ou wasn't, certo? E se fosse uma pergunta, então eu passaria o verbo to be para frente e continuaria com o verbo com ing. Mesma coisa eu faço com os pronomes pessoais que requerem o uso de were, tudo bem? Então, nós geralmente, frequentemente usamos o passado contínuo, né, com o passado simples, com as palavras when or while to talk about one action. Então, eu uso as palavras when ou enquanto para falar sobre uma ação que está acontecendo no mesmo tempo que outra. Então, em uma frase, eu vou ter o passado contínuo e o passado simples, tá? E vou usar as palavras quando ou enquanto para falar de uma ação que está acontecendo ao mesmo tempo que outra. Como assim? Maria was sitting on an airplane in Denver Airport. Então, a Maria estava sentando, né? Estava sentada, estava se sentando no aeroplane in Denver Airport, no avião, no aeroporto de Denver, when he saw fire from the window. Quando ela viu um fogo pela janela. Então, pessoal, o que começou primeiro? Ela viu o fogo ou ela estava sentando? Então, ela estava se sentando, ela estava se acomodando aí no aeroporto, no avião, no aeroporto de Denver, quando ela viu um fogo. Ela viu o fogo depois. Então, a ação que começa primeiro, ela tem que estar no passado contínuo. A ação que começa depois fica no passado simples. While the other passengers were running to the exits, she climbed out of the window. Então, enquanto os outros passageiros estavam correndo para as saídas, ela subiu. Ela saiu, então, pela janela. O que aconteceu primeiro? Os passageiros estavam correndo para as saídas. E aí, ela subiu, né? Ela saiu pela janela do avião. Percebam que a primeira coisa que acontece está no passado contínuo. A segunda coisa fica no passado simples. Qualquer dúvida em relação ao passado simples, enviarei um vídeo para vocês relembrarem sobre o passado simples. 3. De acordo com o quadro, sublinhe a opção correta para completar as histórias de sobrevivência da vida real. Então, olha só. True Life, Survival Stories.
Então, vocês vão ler estas histórias, né? E aí, vocês vão aqui, vocês vão sublinhar a opção correta para completar as histórias de sobrevivência. Então, olha só. The sun shone or shining when Bethany Hamilton arrived at the beach on a beautiful morning in Hawaii. O sol brilhou ou estava brilhando quando a Bethany Hamilton chegou na praia em uma bonita manhã no Havaí. Então, o sol estava brilhando, né? Quando a Bethany Hamilton chegou na praia em uma bonita manhã no Havaí. Tudo bem? Então, vocês vão fazer isso com o restante do texto. Traduzam, usem os dicionários online, ok? Então, pessoal, esta foi a explicação da semana. Qual semana estamos mesmo? Semana. I'm sorry. 2 or 3? Semana 3. Então, do segundo ano do ensino médio. And goodbye, pessoal. See you next class.